Então, agora, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos na aula de hoje. A aula de hoje é a aula que eu mais considero, assim, gostosa, potente. Primeiro, porque eu amo falar sobre dinheiro, e segundo, quando a gente fala sobre o dinheiro é sistêmico, a gente mexe com as estruturas. E quanto mais a gente fortalece as estruturas, mais dinheiro entra na conta. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos. Gente, eu tenho 2 telas aqui comigo. Então, para eu olhar para vocês, que para mim é muito importante, eu vou ficar olhando um pouco para baixo. Parece que eu estou olhando para o chão, mas estou olhando para vocês. A minha câmera está um pouco mais em cima. Às vezes eu até olhar para minha câmera para vocês ficarem me vendo também, mas é que eu gosto de olhar vocês. Assim, ó, eu tô com o chat liberado da sala e eu vou combinar algo com vocês. Todas as vezes que eu falar alguma coisa que fez muito sentido para vocês, ou que vocês pensem: "Nossa, era exatamente isso que eu precisava ouvir", ou "Putz, faz muito sentido, entendi a minha vida agora", coloquem no chat "já valeu", porque assim eu vou percebendo que está fazendo sentido para vocês. Porque olha, é quinta-feira, 20h15. Eu não quero prender vocês aqui com coisa que não está fazendo sentido para vocês. Então, se está fazendo sentido para vocês, eu continuo na mesma pegada. Se não está fazendo sentido para vocês, eu recuo e a gente muda um pouco a dinâmica. Então, eu vou fazer esse combinado com vocês, tá bom? Aproveitando, vocês que estão aqui agora ao vivo, vocês poderiam estar cuidando do filho, preparando a janta com um pouco mais de calma, assistindo um filme Netflix, saindo, mas vocês estão aqui para falar de dinheiro. Vocês já estão a uns 10 passos à frente de muitas mulheres por aí. Então, sintam-se honradas e orgulhosas de vocês, porque vocês já estão a passos adiantados de muitas mulheres. Porque muita gente quer ter dinheiro, né? Mas pouca gente quer pagar o preço por isso. E vocês estarem aqui ao vivo comigo estão pagando o preço por isso. Então, parabéns para vocês. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Eu espero que vocês também estejam. Então, gente, vamos lá começar agora. O dinheiro é sistêmico. Alguém já ouviu falar sobre isso? Vocês têm ideia do que significa o dinheiro é sistêmico? Só para saber qual é o ponto de partida da aula de hoje. Falem comigo. Então tá, eu vou começar do início, gente. Energia, ótimo, ótimo. Eu falo muito que a energia é de vida. E se vocês forem parar para prestar atenção, a gente precisa de dinheiro para viver. Então, sim, dinheiro é energia de vida. Por isso que as pessoas que têm pouca energia de vida fazem pouco dinheiro. Toda vez que a gente começa a trabalhar o projeto Mulher de Sucesso, antes da gente falar de dinheiro, eu vou falar sobre essa mulher. Então, eu já faço mapeamento se ela já teve algum caso de depressão dela ou na família, questões de aborto, mortes trágicas. Por quê? Porque morte é diferente de vida. E a gente precisa de vida para fazer dinheiro, e a gente precisa de dinheiro para continuar mantendo essa vida. Então, dinheiro e vida estão muito conectados. E quando eu falo de dinheiro é sistêmico, eu quero que vocês entendam que o dinheiro, ele é do sistema, da sua família, o sistema familiar de vocês. Então, o que vocês entendem como problema de dinheiro que vocês têm, não é de vocês, é da família. E você está carregando essa herança. E quando a gente fala de dinheiro é sistêmico, descobri que tive depressão na constelação. Gente, assim, ó, é muito. Eu não consigo nem trazer a palavra, assim, porque a gente descobre essas coisas na constelação. Recentemente, eu fiz uma constelação onde a gente trouxe um segredo da mãe da cliente. E era algo que estava impactando demais a vida dela. E como era um segredo, ela não tinha a ideia de que, nossa, isso estava acontecendo. Só que quando a gente viu aquilo na dinâmica e a gente resolveu aquilo, ela teve o gatilho de conversar com uma tia dela, e aí ela descobriu que de fato aquilo existiu. Então, assim, ó, tem tantas coisas presas no inconsciente de vocês que estão reverberando e vocês não têm noção nenhuma.
e isso impede o fluxo de dinheiro de vocês, como se estivesse devendo algo para a ancestralidade. Sim, se você carrega no seu inconsciente que você tem uma dívida com a sua ancestralidade, você não prospera financeiramente falando. Tem uma frase que eu costumo dizer que é: toda dívida financeira esconde um débito emocional. Então, assim, ó, se você carrega esse sentimento de dívida, você não prospera, porque você precisa pagar essa dívida. E às vezes essa dívida é: "Poxa, mãe, você não pôde trabalhar e fazer dinheiro porque eu nasci. Então calma, eu também não vou fazer dinheiro igual você, porque já que você não pôde ter essa oportunidade, eu também não terei". E isso é muito inconsciente, gente. Então, assim, ó, o dinheiro é sistêmico, é exatamente sobre isso que vocês estão trazendo aqui no chat. A gente carrega a história da nossa família através do dinheiro. E para vocês terem, assim, ó, uma ideia de por que que nasceu essa aula, por que que eu falo muito sobre isso. Eu passei 2 anos só estudando dinheiro. Primeiro, porque eu queria mais dinheiro. Segundo, eu estava montando o projeto Mulher de Sucesso. Eu queria trazer algo mais completo para as mulheres. Então eu passei 2 anos só focada nisso. E para vocês terem uma ideia, hoje vocês me veem no Instagram falando da mulher de sucesso, e autoestima, e linda e maravilhosa. Só que, gente, eu já tive na rua com meu filho pequeno sem ter para onde ir. Eu saí de casa com o que coubia em uma mochila. E antes dos 30, eu tinha minha casa, meu carro, e eu estava falando sobre a mulher de sucesso na internet. É mágica? Não. É porque eu sou privilegiada? Não. Eu não acessei nada de poderoso, mas eu aprendi a olhar para algo que não era meu, mas que eu estava carregando. Então, assim, ó, 2 anos só focada nisso. E quando eu trago essa questão do dinheiro é sistêmico, eu trago tem 3 pontos muito importantes para vocês entenderem a respeito disso. Primeiro, o dinheiro ele tem um significado. Você pode não saber, não ter, consciência neste momento, mas o dinheiro ele tem um significado para você. E esse significado, ele vem já do teu sistema familiar. 2, você segue um padrão. 3, existe um fluxo de dinheiro que se repete em você e na sua família. Então, hoje, a gente vai desvendar essas 3 coisas. Como é muito profundo falar sobre dinheiro, e na maioria das vezes a gente não está falando diretamente de dinheiro, eu separei em blocos para ficar mais fácil de compreender. Porque assim, ó, se me deixar, eu fico tagarelando aqui, nem respiro. Mas eu sei que é um assunto muito complexo, muito profundo. Então eu bolei numa forma de trazer mais didático, para que seja mais simples de digerir, porque não é, gente, eu vou te falar. As primeiras vezes estudando isso aqui, quando eu comecei a descobrir que eu estava pagando dívida de mãe, de vô, eu estava querendo ser justiceira, eu estava querendo compensar muita coisa, não foi gostoso de descobrir. Então eu sei que é um assunto bem indigesto. Então eu tentei trazer da maneira mais simples e fácil de digerir. Então primeiro a gente vai falar sobre o fluxo do dinheiro. O que que é o fluxo do dinheiro? É a entrada do dinheiro na sua vida e o quanto ele flui. Se você parar para pensar, se a gente tem uma mangueira e a gente dobra essa mangueira, dependendo do quanto essa mangueira está dobrada, vai passar mais ou menos água. O dinheiro na sua vida é a mesma coisa. Dependendo do nó que você tem na sua mangueira, passa mais ou menos água. E esse nó, o que que é? Os emaranhados sistêmicos. É a parte sistêmica do dinheiro. Então, tenha em mente agora qual é o fluxo do dinheiro na sua vida. O dinheiro ele entra de forma fluida, abundante, ou ele vai pingando? Ou entra muito agora e depois fica um tempo sem entrar? E para onde vai esse dinheiro? Ele vai e depois ele retorna para você ou ele passa na tua mão e você nem sabe para onde vai?
porque o fluxo do dinheiro é muito sobre isso também. Você pode ter um controle desse fluxo, de quando ele vai e ele volta de forma fluida, abundante, ou ele simplesmente passa correndo por você e você nem sabe para onde ele foi. E se você parar para reparar na sua família de origem, como era o fluxo desse dinheiro? Ele era abundante também? Ele era fluido ou pingava? Ou brotava do nada e da mesma forma que chegou foi embora? Quando chegava, sempre acontecia alguma coisa e você precisava pagar, sei lá, uma máquina de lavar que estragou, um carro que estragou. Então, o fluxo do dinheiro é a entrada do dinheiro na sua vida, a permanência dele com você e para onde ele vai. E a permanência dele com você é muito importante, porque, por exemplo, a Júlia trouxe, né, que estava devendo algo para a ancestralidade. Se você carrega, por exemplo, essa dívida com ancestralidade e você faz muito dinheiro, você não pode ficar com esse dinheiro. Então, sempre vai acontecer alguma coisa. Uma conta que surge do nada, alguém que bate no teu carro, um filho que fica doente. Gente, para vocês terem uma ideia, eu tive uma cliente que ela me procurou ela estava literalmente desesperada. Ela falava: "Adriele, eu nunca consigo fazer as coisas que eu quero quando sobra dinheiro. Eu sempre fico doente e o dinheiro que me sobrou é para pagar tratamento, é para pagar remédio, é para pagar exame". Ela até chegou a falar que acreditava que alguém tinha feito macumba para ela. No nível de desespero que ela estava, gente, para vocês terem uma ideia. Quando a gente começou a trabalhar essa questão, a gente descobriu duas coisas. Primeiro, culpa. Ela veio de uma família muito miserável e ela tinha mais 2 irmãos, tem 2 irmãos, né, e eles passaram muita necessidade quando eram crianças. Só que daí ela cresceu, prosperou um pouco mais e fez mais dinheiro. Só que quando sobrava muito dinheiro para ela, ela se sentia culpada porque os irmãos não prosperaram, eles ainda estavam passando por necessidade. Então ela não se sentia digna, a culpa dela era essa dívida. Eu devo para os meus irmãos, porque nós estivemos na miséria juntos, nós precisamos ficar juntos. Segundo, não tinha saída para o dinheiro dela. Lembra que o fluxo é a entrada, a permanência, o destino? Ela sempre falava: Adriana, eu não consigo fazer o que eu quero, não consigo fazer o que eu quero. Eu cheguei, tá, mas o que que você quer fazer quando sobrar mais dinheiro e você não precisar gastar com remédio, com doença? Ela pensou, pensou, pensou. Ela não tinha uma ideia do que ela faria com mais dinheiro. O inconsciente dela estava tão programado para não ter dinheiro, que ela não sabia o que ela faria com mais dinheiro. O que que o inconsciente dela fez então? Bom, já que você sente culpa quando tem mais dinheiro e você não sabe o que fazer com o teu dinheiro, fica doente e gasta esse dinheiro com tratamento. A gente arruma uma finalidade para o teu dinheiro, já que você não tem, e você fica mal igual aos teus irmãos. Então, isso aqui é o fluxo do dinheiro. Fez sentido, gente? Comecem já a pensar sobre o fluxo do dinheiro de vocês agora. E pode se basear nesse exemplo. Vocês vão perceber que ao longo da aula eu vou usar meu exemplo, exemplo de clientes minhas, porque nos exemplos fica mais fácil de entender, né? E às vezes tem pessoas passando pela mesma coisa que a gente está pensando, que a gente está passando. Então prestem bem atenção nisso. Isso aqui é o fluxo do dinheiro. A entrada, como é a permanência e qual é a saída desse dinheiro. Essa cliente ela não tinha um fluxo de saída, ela não sabia o que fazer. Então ela ficava doente porque dela dava vazão naquele dinheiro que ela não podia ficar. E agora a gente vai falar sobre o significado do dinheiro. Cada sistema familiar tem um significado. E significado do dinheiro é diferente do padrão.
Muitas pessoas, principalmente as que já conhecem sobre constelação familiar, já fizeram constelação familiar, muitas pessoas que trabalham com a constelação familiar, elas ficam muito apegadas ao padrão sistêmico. Só que, gente, descobrir o padrão sistêmico não resolve nada. O padrão sistêmico, ele é importante para você entender o que que acontece, mas não adianta só descobrir o que que acontece. Precisa entender o que que você vai fazer a partir disso. Qual é o significado desse padrão na sua vida? Porque é a partir do significado que você vai conseguir resolver este padrão. O padrão, ele acontece na sua vida porque alguma coisa significou este padrão. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Uma família, ela era uma família muito abundante, que ela trabalhava com terras. Então tinham muitas terras e eles produziam muito. Eu não vou lembrar o que que é, gente, é uma história já mais antiga, assim, um entendimento mais antigo. Só que perderam essas terras, não sei por quê, e ficou só pequeno pedaço de terra. Aí o que que aconteceu? Para essa família sobreviver, todo mundo veio morar nesse pedacinho de terra e cada um contribuiu de alguma maneira. Então, assim, ó, o padrão é o quê? A perda. Agora, o significado, qual seria? Juntar as pessoas. A falta do dinheiro juntou as pessoas. Qual era a questão da minha cliente aqui, para vocês terem uma ideia? Era perda de terra? Não. Era perda de dinheiro? Não. Era relacionamentos que sempre davam errado e por conta disso ela precisava voltar para casa dos pais dela. Ela achava que era alguma coisa a respeito de relacionamentos passados, mas era o padrão sistêmico que ela estava repetindo. Perceba que ela não perdeu questões materiais, ela perdia relacionamento e fazia ela voltar para a família de origem dela. Então, o padrão qual era? A perda. Mas e o significado? Qual era? Unir a família novamente. Então, assim, ó, o padrão é basicamente a história. O significado é o que realmente tem importância. Se a gente pegasse apenas o padrão, apenas a história, não faria muito sentido entre essa cliente e a família dela, né? Mas é que o significado é importante. Eu sei que a gente gosta de uma fofoquinha sistêmica, então quando descobre as historinhas, fica muito legal, porque você conhece muitos dos antepassados, mas o padrão, ele se repete de maneiras diferentes. Eu costumo falar para as minhas clientes que elas têm a mania de encontrar 1000 formas diferentes de fazer a mesma coisa. E o padrão sistêmico é isso. 1000 formas diferentes de repetir o mesmo significado. E quando a gente fala do dinheiro sistêmico, o significado é isso. Qual é o significado do dinheiro de vocês? Qual é o significado do dinheiro para a família de vocês? Nessa história, a falta de dinheiro era união da família. Se fosse o contrário, então, se não ter dinheiro une a família, o que que aconteceria se tivesse dinheiro? Separaria a família. Então, é uma família de pouco fluxo de dinheiro, porque o pouco dinheiro sempre vai unir. Se fosse uma mulher mais abundante, que tivesse mais posse, quando ela terminasse todos os relacionamentos dela, ela não precisaria retornar, porque ela teria a casa, ela teria a profissão dela, mas é o significado. Então, ela precisava repetir essa perda para que o dinheiro tivesse significado de unir a família. Eu repeti o padrão da mãe, mas quebrei depois da terapia. Como assim quebrou? Não entendi, gente. Então, agora, pense em qual é o significado do dinheiro para vocês. Muitas pessoas vão falar que gente, eu falo isso aqui com muita certeza. Por quê? Porque eu atendo isso todos os dias. Então, muitas de vocês vão pensar que dinheiro é segurança, dinheiro é liberdade,
Dinheiro é união, no caso dessa minha cliente. Só que eu vou falar um negócio aqui para vocês. Quando vocês pegam o dinheiro e colocam a segurança de vocês no dinheiro, o que é que acontece com vocês quando vocês não têm dinheiro? Como é que vocês vão se sentir seguras o bastante para fazer o que precisa ser feito para fazer mais dinheiro? É onde muitas pessoas paralisam. E aí elas ficam nesse ciclo, né? Eu estou insegura porque eu não tenho dinheiro, e como eu estou insegura por não ter dinheiro, eu não consigo fazer o que precisa ser feito para ter dinheiro, então eu continuo cada vez menos dinheiro e eu fico cada vez mais insegura. E em que momento vai se quebrar esse ciclo? Fazendo mais dinheiro? Não, porque ela pode receber o dinheiro, sei lá, da Mega Sena. Esse dinheiro não vai ficar. Vocês já perceberam quantos casos do pessoal que ganhou na Mega Sena, ganhou no Big Brother e perderam o dinheiro 3 anos depois? Às vezes até muito mais endividado que quando eram pobres, porque não basta ter dinheiro, precisa ter essa consciência financeira. E a consciência financeira, ela também vem muito dos padrões sistêmicos. Se uma pessoa está repetindo um padrão de que não pode ter muito dinheiro, o que, que vai acontecer quando ela tiver um dinheiro desse vindo de graça no colo dela? Ela vai dar um jeito de evaporar. Olha como foi com essa minha cliente, ela ficava doente, gente, para não poder ficar com dinheiro. O significado do dinheiro para mim, ele sempre foi muito segurança também, mas no sentido de vou guardar o dinheiro para estocar, porque vai que acontece alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho dinheiro, então eu vou estocar. Eu vim de uma família onde a minha mãe trabalhava de manhã, tarde e à noite, super sobrecarregada, e o meu pai ele gastava até o que ele não tinha. Então a minha mãe estava sempre na labuta, tentando fazer dinheiro para, no mínimo, pagar as contas, e o meu pai gastando até o que não tinha. Então, nessa dualidade, vendo como era a dinâmica, tinha muitas brigas em casa e tal, eu comecei a fazer dinheiro e eu comecei a fazer o quê? Estocar o meu dinheiro. E se acontecer alguma coisa? Só que, quando eu era criança, a gente realmente não tinha dinheiro, porque o meu pai sempre gastava até o que a gente não tinha. Quando eu fiquei adulta e comecei a fazer mais dinheiro, eu comecei a esconder o dinheiro de mim mesma, para eu continuar repetindo que eu não tenho dinheiro. Aí eu tinha 10, 5, 15 mil guardado e nunca tinha dinheiro para fazer nada. Eu pagava as contas, comprava comida no mercado, o resto eu guardava e ficava ali. Ai, não tenho dinheiro para passear, não tenho dinheiro para viajar, não tenho dinheiro para comprar nada, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. O que começou a acontecer, gente? Batiam no carro com ele parado. Filho ficava doente, gastava dinheiro horrores com antibiótico. Por quê? Porque eu não podia ter dinheiro. Seria uma ofensa ao significado do dinheiro na minha família. Mas não tinha dinheiro. Com 16 anos eu fui trabalhar para ter o meu dinheiro. Então já percebe qual é o significado do dinheiro para você. Porque no significado do dinheiro, a gente vai fazer duas ramificações. Tem o significado do dinheiro sistem gente, quando eu falo que trabalhar com dinheiro é complexo, é sobre isso, nunca é só sobre o dinheiro, e são níveis de consciência. Eu sei que a internet vende fórmula mágica para vocês. Ai, faça isso e desbloqueie o fluxo em 3 dias. Gente, é nível de consciência. Nível de consciência. O projeto Mulher de Sucesso surgiu justamente por conta disso. Porque precisava desbloquear o nível de consciência, trabalhar esse nível de consciência, desbloquear outro nível de consciência para que essa mulher alcançasse o patamar que ela desejava. Então, é um processo. Primeiro, a gente vai olhar para o significado do dinheiro para você. Depois, a gente olha para o significado do dinheiro para o seu sistema familiar, para que você consiga caminhar. Então, quando a gente fala em significado de dinheiro, são essas duas ramificações. Qual é o significado do dinheiro para o sistema familiar e qual o significado do dinheiro para você? Então, pegando aqui a Júlia, por exemplo,
Ela contou, né, que não tinha dinheiro e com 16 anos foi trabalhar para ter o dinheiro dela. Talvez, para ela, o dinheiro signifique liberdade, independência, mas se a gente for olhar para o sistema familiar dela, o que que será que o sistema familiar dela tem como significado de dinheiro? Para mim, o dinheiro, ele significava segurança, mas para o meu sistema familiar também significa união. Gente, na minha família, todo mundo deu errado e voltou para casa da minha avó, todo mundo. E eu cheguei a esse ponto. Quando eu estava na rua, com meu filho pequeno, o meu filho até chegou a ir para casa da minha avó, porque eu estava na rua, não tinha para onde ir. Eu estava trabalhando naquele momento, mas eu pagava a faculdade e tal, então eu não tinha para onde ir. Aquele momento foi o meu dar errado, que era onde eu poderia ter repetido o padrão, que é colocar as minhas coisinhas na mochila e ir para casa da minha avó e ficar lá igual todo mundo. Mas é aquilo que eu comentei no início, né, pagar o preço. Eu paguei o preço, foi uma fase muito difícil da minha vida. Teve uma noite que eu cheguei a dormir na casa de um homem que eu conheci no ponto de ônibus naquela noite, porque eu saí do meu trabalho e eu não tinha para onde ir, eu não tinha conseguido um lugar para ficar naquela noite. Eu estava lá parada, e aí eu conheci ele, contei a minha história, ou era isso, ou era dormir no ponto de ônibus. Cheguei lá, consegui dormir? Não, morri de medo do que aquele homem poderia fazer comigo se eu dormisse. Então, pelo menos, tomei um banho e comi. Então, assim, ó, eu poderia ter ido para lá, igual todo mundo, mas quando a gente tá determinada a mudar, os padrões eles vão querer nos puxar. Eu estava conversando com uma cliente início dessa semana. Ela chegou dizendo que parecia que estava tudo dando errado, sabe? Agora que ela realmente decidiu abrir o próprio negócio dela, parecia que tudo estava dando errado. E aí eu falei para ela não desistir. Porque quando a gente está quebrando os padrões, quando a gente está movimentando para fazer diferente, o padrão vai querer puxar a gente para baixo. É onde a gente vai começar a ver tudo aquilo que sabota a gente, tudo aquilo que é problema para a gente. Então é o momento que vai aparecer. Se você ceder, você cai e você fica. Agora, se você continuar seguindo, você vai desbloqueando, que é o que eu falo, desbloquear os níveis de consciência. Então tem que ir desbloqueando. Para minha família, a falta de dinheiro também é união, porque todo mundo deu errado, todo mundo foi para casa da minha avó, tá todo mundo lá. E eu tô aqui, a ovelha negra da família, que se afastou da família, que agora é exibida, que agora fica fazendo vídeo na internet e blá blá. Gente, sabe? Quando a gente assume a postura de fazer algo diferente, a gente vai carregar algo nosso. Mas aí, ou você carrega o teu sistema familiar, ou você carrega a tua nova versão. Qual o preço está disposta a pagar? Então, assim, ó, olhem para vocês agora e se perguntem qual é o significado do dinheiro para minha família de origem. Qual é a história da sua família? O que que aconteceu ali? No final, a gente tem uma dinâmica e eu vou trazer um pouco mais de clareza para vocês a partir dessa dinâmica também. Então, não se preocupem agora de trazer tudo isso, porque eu sei que é muita informação, mas vai ser muito importante. Desbloquear o fluxo do dinheiro na vida de vocês requer que vocês olhem para isso. Depois, olha para qual o significado do dinheiro na sua vida, porque uma coisa é a história da sua família que você carrega. A outra coisa é a tua história na sua família. A minha história na minha família é que o dinheiro virou segurança, mas não é sobre a minha família, é sobre a minha vivência na família. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela tinha muita raiva do dinheiro. O pai dela trabalhava com ouro e eles foram assaltados à mão armada dentro de casa e roubaram toda a mercadoria do pai. E ela criou muita raiva do dinheiro por conta disso. Perceba, essa aqui é a dinâmica dela, não da família dela. A história da família dela com o dinheiro é outra. Só que o que que acontece? Ela carrega esses 2 pesos com ela. Então ela pega um tijolinho da família dela, um tijolinho dela e carrega nessa mochilinha, e é por isso que fica tão difícil fazer dinheiro.
Uma das camadas do desafio dela de fazer dinheiro era essa raiva do dinheiro. Se você tem raiva do dinheiro, como é que o dinheiro vem até você? E ela ficava numa dualidade. Primeiro, a raiva era que eles tinham uma vida boa, até roubarem eles. E ela ficou com raiva do dinheiro, porque depois da falta do dinheiro, ela não tinha mais a mesma vida de antes. Só que sem dinheiro, ela passava necessidade. Só que se tinha dinheiro, algo ruim poderia acontecer com ela. Então ela carregava essas duas dinâmicas a respeito do dinheiro. Então ela mesma sabotava o fluxo do dinheiro na vida dela por conta dessa raiva. Se eu tenho dinheiro, algo ruim acontece. Se eu não tenho dinheiro, coisas ruins também acontecem, porque eu não tenho dinheiro. E depois disso a gente tem que olhar para qual é o pezinho da família de origem dela que ela está carregando. E vocês é a mesma coisa. Então comecem a olhar para a história da família de vocês e não precisa de muito detalhe. Lembra, a história não é importante, mas o significado. Perceba como é que é a construção financeira da família de vocês. Usando o meu exemplo, né? Todos os meus tios, eles estão seguindo a mesma carreira do meu vô. Só que o meu vô deu errado. E aí ele assumiu uma profissão que era o que tinha para bancar a família. Todo o restante dos filhos já deram errado de início. O meu pai, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma empresa que prestava serviço para a prefeitura da cidade onde ele morava. Ele simplesmente largou a empresa para voltar a trabalhar com o meu avô, de pedreiro. Por quê? Precisa dar errado para voltar para a família. Lá na minha avó agora é um terreno grande com todo mundo voltando para lá porque todo mundo deu errado. Então, o que que aconteceu com a família de vocês? Qual é a história da sua mãe com o dinheiro, a história do seu pai? O que que o dinheiro fez no casamento da família de vocês? Como é que é a história do seu avô, da sua avó? Irmãos, como é que tá o irmão de vocês, os tios de vocês? Isso tudo tem um significado que você nunca parou para prestar atenção antes, porque a gente não é condicionado a prestar atenção nisso, a gente é condicionado a respeitar isso inconscientemente e às vezes até conscientemente. Quando eu comecei a passar menos tempo com a minha família de origem e mais tempo comigo mesma e com a minha família, com o meu filho, eu comecei a ser criticada. Quando eu comecei a prosperar um pouco mais, a participar de grandes eventos, de eventos luxuosos, de viajar mais, eu comecei a ser criticada também. Porque o melhor é que você esteja aqui com a gente, não que esteja voando. Por quê? Porque é pertencimento. E é intrínseco do ser humano a necessidade de pertencimento. Então, você, a sua família vai querer manter o pertencimento. Toda vez que vocês mandam alguma coisa no chat, o meu olho automaticamente olha, aí eu quero ler e falar ao mesmo tempo. Eu já vou olhar o chat, gente, eu já vou olhar o chat. Então, muitas vezes, inconscientemente ou até conscientemente, vocês são cobradas para esse pertencimento. Então, se eu não dei errado e eu não voltei para casa da minha família, eu pertenço ao quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que mais barrou a entrada do dinheiro na minha vida é que eu acreditava que para eu ser amada e cuidada, eu precisaria estar passando necessidade. Então, eu buscava amor na falta do dinheiro, porque assim eu passaria por problemas e alguém me olhava, alguém me acudia, alguém me cuidava. Ai, querido, bonitinho. O meu também é bem alemão. Então, assim, gente, pertencimento é a regra do jogo aqui. Pertencimento e equilíbrio. A gente vai falar um pouco mais do equilíbrio depois também. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat de vocês e já vão fazendo essa linha. É uma viagenzinha no tempo, porque vocês sabem,
Vocês sabem, sabe, vocês viram uma briga, vocês viram um desentendimento, vocês tiveram que se mudar de casa, vocês viram, a instabilidade dentro da casa de vocês a respeito do dinheiro, então vocês sabem, só que vocês nunca foram ensinadas, condicionadas a olhar para isso, e sim normalizar. Ontem eu estava falando com a minha cliente sobre isso. Por que é que você não gente, ela chegou para mim, assim, e falou: "Eu me sinto estagnada, paralisada, porque eu não consigo me ver capaz de sustentar essa nova realidade que se abriu". A gente vem trabalhando muito isso. Essa nova realidade é a vida que ela sempre sonhou. Gente, a gente abriu, tá aqui a vida que ela sempre sonhou. Ela conseguiu limpar todas as barreiras. Mas o cérebro dela não sabe o que é ter essa vida. O cérebro dela não sabe o que é ser respeitado no casamento. O cérebro dela não sabe o que é ser amada no casamento. O cérebro dela não sabe o que é viver em paz com o trabalho dela e com o dinheiro que está entrando. Então, ela está vivenciando isso agora e não consegue dar o passo adiante para fortalecer isso. Porque ela não foi condicionada. O que que ela foi condicionada? A ser desvalorizada, a ser traída, porque sim, ela tá num casamento onde ela foi traída, estava, né. Sempre falando que a vida tá uma merda, ela estava reclamando disso ontem, disse: "Gente, eu passava a vida inteira falando que a vida tá uma merda e eu descobri agora que não tá". Por quê? Porque ela sempre tinha que olhar dessa maneira. Esse era o condicionamento dela. Então, assim, ó, o cérebro de vocês, eles foram adaptados e de vocês, né, o nosso, né, foi adaptado e condicionado a sobreviver em escassez, em desvalorização, em falta de reconhecimento. Quando algo diferente disso aparece, o cérebro buga, porque ele não tem essa informação. O teu corpo, a tua mente, o teu emocional sabe lidar com os problemas que rotineiramente acontecem, não sabe? Você sabe o que fazer. Mas e quando não aparece isso? Ela fica essa minha cliente, ela fica o tempo todo em alerta. "Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai acontecer de novo?". Por quê? O instinto de sobrevivência dela está acostumado com isso, e ela não está mais tendo isso. Então é como se o cérebro dela não tivesse mais com o que se ocupar. Então é importante limpar as questões sistêmicas, mas o teu cérebro ele precisa ser condicionado a olhar de uma outra maneira, a viver de uma outra maneira, a entender que existe uma vida completamente diferente dessa que você vem vivendo todos esses anos, que a tua família também viveu. Então, toda vez que eu faço esses exercícios com vocês, é justamente para começar a condicionar o teu cérebro a reparar, a olhar, porque vocês vão sair daqui e vai ser muita informação. O cérebro de vocês vai fervilhar. Só que na semana que vem, você vai acontecer alguma coisinha ali, e você vai falar: "Opa, entendi o porquê que eu estou fazendo isso. Nossa, eu vou parar de fazer isso". Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho um manifesto contra os copos de requeijão. Mulher que quer fazer dinheiro, mas toma café no copo de requeijão, não vai fazer dinheiro. E eu falo nossa, eu falo muito isso, porque acontece, gente. E tem cliente minha que começou a perceber isso, não só no copo de requeijão, mas ela estava em casa com a meia furada, ela falava: "Gente, há quantos anos eu estou usando essa meia furada sem me importar?". E tá tudo bem a meia furada, mas qual é o valor que você se dá quando você se permite passar 5 anos usando uma roupa furada? A Júlia eu sei que tem filho, a Jana não tem, a Bianca vocês iam vocês iam deixar o filho de furada por aí? Não iam, né? Não iam que eu sei. Mas e por que que vocês fazem isso com vocês, sabe? Então assim, ó, o cérebro de vocês está acostumado com isso. Então, começar a prestar atenção, quando eu instigo vocês, quando eu faço vocês a pensarem mais nisso, é para ativar o cérebro de vocês, para o cérebro de vocês começar a parar de normalizar essas coisas. Então, olhe para a história da família de vocês e perceba aquilo que vocês sabem que já aconteceu, mas que vocês foram condicionados a achar que estava tudo bem.
Agora, enquanto vocês pensam aí, eu vou olhar o chat aqui. Meu carro começou a falhar. Gente, bateram no meu carro com ele parado na garagem do prédio. Eu não estava nem com ele na rua, sabe? São coisas assim que a gente dá, o nosso inconsciente dá um jeitinho do dinheiro ir embora, se a gente não quer ficar com ele. Olha o que que a Jana colocou. Eu guardava muito, começou a acontecer as coisas para mim gastar e acabava gastando mais do que eu tinha guardado. Acontece porque acho que foi a Júlia no início que falou que dinheiro é energia. É justamente isso. Gente, energia, se ela tá parada, ela não é energia. Energia é movimento. Então, o teu dinheiro ele precisa movimentar. Teve uma vez que eu falei numa live um negócio e vou falar aqui para vocês. Porque se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de vocês virem me xingar, de criar hate em comentário. Não tenho. Quem é minha cliente sabe que o primeiro combinado que eu faço com ela é: olha, eu vou falar coisas aqui que talvez você fique com raiva. Tá tudo bem, pode ficar com raiva de mim, só não é pessoal, porque aqui você é muito respeitada, muito amada, mas eu vou ter que cutucar a tua ferida. Caso contrário, não vai curar. Então, assim, ó, mulher que quer fazer dinheiro, mas não quer gastar dinheiro, você não vai fazer dinheiro. Simples assim. Mulher que quer ser valorizada e bem paga no trabalho, mas não valoriza e não quer pagar pelo trabalho de outra pessoa, você não vai ser valorizada. Se você não gasta com você mesma, ninguém vai. Se você não coloca o dinheiro na rua, ele não volta para você. Equilíbrio de troca. Quanto mais você entrega, mais você recebe. É a lei natural. E se vocês não acreditam na lei natural, tá tudo bem, ela funciona igual, vocês acreditando, não acreditando. Entretanto, a gente pode ir para uma lei lógica. Você pode ser uma mulher que tem muita capacidade no seu trabalho, só que você não quer investir em curso de especialização. Então você fica muito boa no básico. Aí tem uma outra mulher que ela não é tão boa assim como você, tão competente. Mas ela investiu muito em especialização. Então ela sabe coisas que você não sabe. Ela entrega coisas que você não entrega. Ela vai ganhar mais do que você. O valor que ela investiu nela capacitou ela para que ela recebesse mais. Gente, assim, ó, diariamente eu recebo pessoas interessadas no projeto Mulher de Sucesso. Não é todas as mulheres que eu aceito, eu faço uma avaliação. Por quê? O que eu costumo dizer é: entrou no projeto Mulher de Sucesso, ok, vai acontecer. Não tem outra opção, vai acontecer. Início do ano, tinha uma cliente que é lá de Curitiba. Conheci ela num evento, apresentei meu trabalho para ela lá no evento, e ela queria vir para Florianópolis, era o objetivo dela. Só que ela não estava fazendo dinheiro, o trabalho dela não estava prosperando. Ela decidiu então entrar no projeto Mulher de Sucesso. Eu falei, então se prepara, porque em 3 meses você está em Florianópolis. Gente, não deu 3 meses. A última sessão do projeto Mulher de Sucesso, ela estava fazendo aqui em Florianópolis já. Então, assim, ó, se a mulher ela ainda está em dúvida, se ela ainda acha que é o marido que tem que fazer alguma coisa, se ela ainda está culpando a vida pela desgraça dela, eu não aceito no projeto Mulher de Sucesso. Porque se você entrar, vai fluir. E se você quer culpar alguém pelos teus infortúnios, não vai dar certo. E para mim não vale a pena receber dinheiro de uma pessoa que não vai fluir na vida. Eu poderia estar recebendo esse dinheiro, mas olha a energia que teria esse dinheiro. Inclusive, eu cheguei atrasada hoje porque eu estava procurando o meu gato. Geralmente ele fica aqui comigo, só que essa semana eu fiz um atendimento que afetou muito ele. Eu não sei se vocês sabem, mas a constelação familiar ela pode afetar os bichinhos também, né? E ele passou muito mal. E aí eu não queria que ele ficasse aqui. Só que eu não sei aonde ele se enfiou e eu não achei ele. Agora eu achei, porque ele veio aqui destruir a minha câmera.
Deixa eu ver. Gente, não tá reconhecendo a câmera que caiu. Olha, se eu não conseguir fazer funcionar ela, eu ligo a outra câmera, tá, gente? Só vou pedir um minutinho para vocês. Vamos ver se agora vai. Gente, eu vou usar a minha outra câmera. Meu Deus, nem a outra câmera tá pegando agora, gente. Tudo bem para vocês se eu seguir sem câmera hoje? Gente, não tá pegando a minha outra câmera também. Tudo bem se eu seguir sem câmera hoje? Eu pedi para vocês abrirem a câmera para não ficar falando sozinho e por fim eu vou seguir sem câmera hoje, gente. Vou ficar devendo para vocês a câmera. Mas vamos lá. Eu até me perdi aqui onde eu estava falando. Gente, alguém lembra onde eu estava falando? O susto foi tão grande do que tudo caindo aqui que eu até me esqueci de tudo. O problema é que eu até perdi as coisas que estavam no chat agora, porque eu tive que atualizar a página. Eu estava lendo o chat, né? Mas enfim, vamos seguir então da onde a gente parou. Não investir em conhecimento. Boa, obrigada, Júlia. Então, assim, ó, é necessário investir, porque se você não ser, ninguém vai investir. Se você não paga para você, ninguém paga. Então, essa aqui é aquela equação lógica. Se você quer crescer profissionalmente falando, você precisa investir em você. Se você quer crescer emocionalmente falando, você precisa investir em você. E aqui eu falo de investimento de dinheiro, investimento de tempo, investimento de atenção, de dedicação. Então, assim, ó, tem mulheres que chegam para mim e falam: Nossa, Adriele, projeto Mulher de Sucesso é tudo o que eu estou precisando nesse momento.
mas não vou entrar agora. Então aqui já é um sinal de alerta. Se é tudo que você precisa nesse momento, por que é que você não vai entrar agora? Aqui a gente vai entrar numa série de gamas sistêmicas. A primeira delas pode ser questões de puramente autoestima. Dinheiro e autoestima estão muito ligados. Então, se essa mulher ela não confia nela mesma, que ela vai conseguir, que ela vai dar conta, que ela vai fazer funcionar, ela não investe nela mesma, ela não arrisca. Então, as oportunidades vêm chegando e ela não vai aproveitando as oportunidades. Segundo, quem aqui, quando era criança, não ouviu a frase na volta a gente compra? O na volta a gente compra causa um aprendizado de que depois, você depois, você depois, você depois. Ou seja, você está perpetuando o na volta a gente compra para você mesmo até agora. É tudo que eu preciso, mas mês que vem eu faço. É tudo que eu preciso, mas ano que vem eu invisto em mim. No ano passado, teve uma mulher que entrou em contato comigo e não era nem o projeto Mulher de Sucesso, era outro serviço que ela queria fazer. E chegando no final, ela falou: é o que eu quero, é o que eu preciso, mas nesse momento eu não vou investir agora, eu vou continuar focada na minha maternidade, no meu casamento. Eu só fiquei pensando, gente, mas para ela focar na maternidade, no casamento dela, ela precisa estar bem. E se ela precisa disso agora, por que que ela não vai focar nela agora? Então, assim, ó, quando você aprendeu que você não é prioridade, você vai replicar isso com você também. E aí você descansa depois, aí você investe em você depois, aí você compra para você depois. Então, você sempre vai se deixar para depois. Então, é muito importante. Se você quer prosperar financeiramente, você vai ter que abrir o fluxo. E abrir o fluxo é permitir que o dinheiro vá e que o dinheiro volte, que o dinheiro vá e que o dinheiro volte. Esse ano, eu queria mudar um pouco o nível financeiro na minha vida e queria também aprender coisas novas para agregar para as minhas clientes. Eu entrei numa mentoria onde é R$ 20.000. Gente, R$ 20.000. Esse valor volta. Olha o investimento, melhor, esse valor já voltou, né? A gente está em outubro, esse valor já voltou já faz tempo. Então, assim, ó, quanto mais você investe em você, mais retorna. Só que você tem medo de investir. Se você, na volta, a gente compra, porque você aprendeu que você não era prioridade, você nunca vai conseguir ter essa liberdade de investir em você. E aqui é um outro ponto, a liberdade. O quão livre você é para viver o seu dinheiro. Isso aqui tem a ver também com padrões sistêmicos. A sua mãe, ela foi livre para viver financeiramente falando? O seu pai, ele foi livre para trabalhar com aquilo que ele gostaria de trabalhar? Então, assim, a liberdade de você poder viver aquilo que você tanto sonhou. Se você não tem essa liberdade, volta e meia você vai burlar tudo que está acontecendo. Você não vai aproveitar as oportunidades. As oportunidades passam, você não aproveita, aí você fala: "Poxa, não deu certo". Então, assim, ó, perceba a história da família de vocês. É muito importante essa questão da liberdade. Gente, para vocês terem uma ideia, semana passada eu estava trabalhando com uma cliente e assim, ó, a história ela não é tão importante, mas claro que choca muito a gente, né. O importante é o significado. E falando de liberdade, né, ela não tinha essa liberdade de trabalhar, de receber o dinheiro dela, de gastar o dinheiro dela, porque olhando para a ancestralidade dela, vinha uma história de escravatura. Só que não veio à tona só com ela. Se olhar para os pais dela, perceberia também que havia uma prisão ali. Se olhasse para os avós dela, perceberia ali que tinha um aprisionamento também.
Então, a falta de liberdade, ela foi sendo condicionada, ela foi ensinada. Os pais dela não foram escravos, mas o aprendizado da escravidão foi passado, até que chegou nela, e ela não estava livre para viver a vida dela e gastar o dinheiro dela com aquilo que ela gostaria. O dinheiro nesse sistema familiar tem um significado de prisão. Então, aprisionamento, falta de liberdade. Então, significado do dinheiro. É isso aqui que vai abrir as portas para vocês. Vocês vão começar a entender agora de que maneira o significado do dinheiro está reverberando na vida de vocês. Meu pai controla o dinheiro da mãe ainda hoje. Isso aqui é muito real, muito real. Eu peguei um caso em que a cliente, a avó dela, ela era violentada sexualmente pelo próprio marido, porque o marido era tão possessivo que ele não queria que ela trabalhasse fora. Então ele engravidava ela. De tempos em tempos, ela emendava um filho no outro para que ela não tivesse oportunidade de trabalhar. Dificuldade no trabalho hoje em dia. Ela não conseguia prosperar no trabalho dela. Um outro exemplo, assim, que tem histórias que eu evito de trazer, porque são muitos detalhes, são detalhes muito pesados, né. Eu vou trazer uma história que é um pouco mais completa, que não é tão pesado assim. Essa cliente, ela chegou falando para mim que ela não parava em trabalho nenhum. E assim, ó, tudo acontecia, até começar no emprego, e aí o dono da loja lá falecer, os filhos brigarem pelo inventário e decidirem fechar a loja. Então assim, ó, tudo acontecia, ela não parava em emprego nenhum. Quando a gente começou a trabalhar, o que que acontecia? Na família dela, mulheres não trabalhavam. O sistema familiar dela veio de um padrão em que a mulher é dona de casa para cuidar dos filhos, do marido. Esse era o significado, cuidado. E aí, então, ela estava repetindo o significado. Já que mulher não trabalha, eu não vou dar certo em nenhum emprego. Assim eu fico em casa o tempo todo, cuidando da casa. Só que ela não queria isso para ela. Ela queria um trabalho. Então, assim, ó, gente, é muito comum as pessoas falarem que querem muito alguma coisa, nunca dá certo, né? Tem algo que vocês querem muito, vocês estão o tempo todo tentando e parece que não dá certo, que não é para vocês, é porque vocês estão presa em um significado. Vocês estão presa em algum padrão sistêmico. Não tá dando certo, é porque alguma coisa você precisa olhar, você precisa fazer isso. E tem muitas mulheres aqui que querem ser independentes, mas elevam o nível de independência ao extremo. E eu vou falar assim, sem muito rodeio, porque eu já fui essa mulher que acreditava que eu não precisava de ajuda de ninguém, que eu resolveria tudo sozinha. Mas chega um momento que vocês precisam da ajuda. E assim, ó, não tô falando só de mim. Eu confio no meu trabalho? Confio. Eu indico o meu trabalho para vocês? Indicam. Mas não precisa ser eu. Contanto que você peça a ajuda de alguém que vai te ajudar. Porque tem questões sistêmicas, principalmente, que a gente não consegue trabalhar sozinha. Imagina eu com a minha experiência, com o meu conhecimento, eu ainda tenho a minha terapeuta. Porque nem eu consigo sozinha. Então, assim, a gente precisa olhar para isso e, às vezes, aceitar ajuda. Só que isso aqui é outro padrão sistêmico. Não quero assustar vocês, não estou aqui para deixar vocês mais assustadas, mas eu quero trazer clareza, porque talvez em algum desses pontos vocês vão se identificar. Então, podem ter, eu vim, né? Eu vim de um da minha mãe, assim, muito do lado da família da minha mãe, de mulheres, a tal da mulher guerreira, né? Aquela mulher que bate no peito e assume tudo, e é ela por ela, e ela faz tudo sozinha, e ela não precisa de ajuda, ela não precisa de homem, e eu consigo resolver tudo sozinha. E por muito tempo eu tentei resolver tudo sozinha. Eu estudava psicanálise
na área jurídica ainda, antes mesmo de inventar de querer ser terapeuta, eu nem sonhava com isso. Mas é um assunto que eu sempre gostei e eu estudava para me ajudar, porque eu não queria fazer terapia, eu não gostava de fazer terapia. Eu tive experiências muito ruins, na verdade, que eu comecei a fazer terapia muito cedo. Com 13 anos de idade, eu estava tomando remédio controlado para depressão, para bipolaridade, então, assim, eu detestava fazer terapia. Até que eu encontrei uma maravilhosa que, já ficou comigo e me colocou em outro patamar, assim. Foi ela quem falou: "Olha, Adriele, eu acho que você precisa fazer uma constelação familiar agora, e aí a gente continua depois disso". E aí eu fiz a constelação familiar, terminei aquela sessão de constelação familiar e falei: "Olha, eu vou me tornar consteladora também, porque eu quero fazer por outras pessoas o que fizeram por mim". Levei isso para minha terapia, ela acompanhou todo o meu processo de transição de carreira. Então, assim, ó, quando eu falo que ela me colocou nesse patamar, foi por conta disso. Se ela não tivesse me sugerido fazer, talvez eu nunca estivesse aqui falando com vocês hoje. Mas voltando aqui para os padrões. Então, talvez você seja essa mulher guerreira, essa mulher batalhadora. E, gente, se você é essa mulher que carrega o mundo nas costas, você também não vai conseguir prosperar. Porque existe um negócio chamado equilíbrio de troca. Se você acha que só você pode fazer, só você pode entregar, só você consegue, você não recebe. E se você não se coloca disposta a receber, como é que o dinheiro vai entrar na sua vida? Então, sim, investir em você, entregar dinheiro é importante, mas você também precisa aprender a receber. Receber afeto, receber dinheiro, receber ajuda, receber prazer de viver, tudo isso está muito ligado. Eu vou ler aqui o chat, porque a gente vai falar um pouco agora sobre equilíbrio de troca, e aqui vai expandir um pouco mais a cabeça de vocês, e é um pouco mais complexo também. Meu ex também controlava o dinheiro e brigava comigo por R$ 15. Ele com certeza estava preso numa dinâmica também. No ano passado eu tinha uma cliente que toda vez que ela ia renovar as sessões comigo, ela só falava: "Olha, Adriele, eu vou ver se meu marido permite". Aí ela só conseguia renovar se o marido dela permitisse. E ela não sabia o quanto o marido dela ganhava por mês. Era ela quem pagava as contas, mas ela não sabia o quanto o marido dela ganhava por mês, porque, ele não dava essa liberdade. E ele veio de uma família de perdas financeiras, então ele tem muito medo da perda, da infidelidade financeira e, por fim, ele acaba praticando a infidelidade financeira com ela. Hoje, eu e meu namorado, cada um o seu dinheiro, mas a gente se ajuda. Eu fiz terapia, nós tinha muito dinheiro, mas realmente também não sei. Talvez aqui, Júlia, teria que abrir uma constelação para você ver onde está o padrão. Se você não tem muito dessa informação, porque a gente tem 2 tipos de informações, né. A constelação familiar, ela é incrível por conta disso. O nosso cérebro, ele é dividido em 2. Então tem o lado racional e o lado emocional. Só que quando a gente nasce, o nosso lado racional, que é onde grava também as informações de fatos, as lembranças de fatos, ainda está se desenvolvendo. Entretanto, o sistema límbico, que é a parte do cérebro que já grava emoção, já está desenvolvido lá no útero da mãe. Então, a gente tem memória emocional de algo que a gente não tem um fato, que a gente não consegue colocar uma lembrança, mas o emocional está ali te lembrando. Aí, às vezes, vem através de uma insônia, de uma doença, de uma perda de dinheiro, de muito controle, porque a lembrança emocional existe. Mais ou menos, eu sabia o valor mensal, mas ele nunca me pôs junto. E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ó, não sei quantas de vocês aqui são casadas e tal, mas o relacionamento, ele pode ser uma barreira ou um propulsor para o teu sucesso profissional e financeiro. E o casal, para ele prosperar junto, ele precisa falar sobre dinheiro. Muitas pessoas acreditam que falar sobre dinheiro no relacionamento afasta o casal. Mas isso só acontece por quê? Porque cada um do casal tem o seu problema, os seus padrões,
os seus significados de dinheiro. E aí um quer impor no outro. Mas se não falam sobre dinheiro, cria um abismo entre o casal. Para vocês terem uma ideia, a taxa de divórcio é muito maior do que por conta de dinheiro do que por conta de traição. Então, o dinheiro, ele afasta sim o casal, mas se não for falado, comunicado. Exatamente, ele odiava o meu trabalho. E aí ele vai fazer de tudo para você largar esse trabalho, ele vai fazer você duvidar do seu trabalho, e quem é que prospera desse jeito? Então, assim, ó, o relacionamento, ele é propulsor ou ele é uma barreira no teu sucesso profissional e financeiro? E eu posso me usar muito de exemplo. Eu terminei um relacionamento de 8 anos, e depois que eu terminei esse relacionamento de 8 anos, é que eu dei um salto gigantesco profissional e financeiramente falando. E externamente sempre foi um homem que me apoiava. Primeira vez que eu dei uma entrevista ao vivo, que eu recebi esse convite, né, nossa, ele comemorou comigo e tal. Só que quando ele começou a perceber que eu estava me destacando, que eu estava crescendo, ele começou a ficar incomodado. Ele começou a sabotar, ele começou a criar alguns conflitos, ele começou a criar algumas intrigas, e aí eu comecei a perceber isso, que ele estava tentando fazer eu duvidar da minha própria capacidade de continuar. E aí eu chamei ele para conversar, expliquei isso e tal, ele falou que percebeu, que entendeu, que ia mudar e tal, só que não era dele, né, gente. Melhor, era dele, mas era uma dor dele, uma dor do padrão sistêmico dele. E aí ele precisaria pagar o preço para continuar. Então chegou no momento que eu precisei escolher continuar crescendo profissional e financeiramente falando, ou ficar nesse relacionamento e depois não ter a vida que eu gostaria. E eu decidi me escolher, me priorizar. E nem todas as mulheres conseguem isso, né? A minha mãe, por exemplo, foi uma mulher que não conseguiu isso. Então, assim, o relacionamento impacta demais, tanto positiva quanto negativamente. Meu namorado me levou no evento de mulheres e ficou esperando o dia inteiro. As mulheres da família do meu ex tinham que trabalhar como homens também dentro de casa. Olha só, isso aqui é tudo padrão, gente. Porque qual é a entrada do dinheiro na sua vida? Através de um trabalho, certo? E como é que tá esse trabalho para você? Ele tá pesado? Ele está sobrecarregado? Então, tudo que a Júlia está trazendo aqui é importante para ela entender do fluxo do dinheiro dela, o significado do dinheiro para ela. Então, assim, ó, é esse histórico que você tem que começar a levantar. E agora eu vou trazer uma parte que eu deixei essa parte para o final, porque é a parte mais indigesta, vamos dizer assim, o tal do equilíbrio. Quando a gente fala que o dinheiro é sistêmico, significa que o dinheiro pertence ao sistema familiar, então ele respeita o fluxo desse sistema, que é tudo que a gente estava conversando aqui agora. Só que as dívidas também são sistêmicas. Ou seja, se o seu sistema familiar levantou débitos e esses débitos não foram pagos, você recebeu como herança. É por isso que às vezes você trabalha, 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 entrega, 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 entrega e não recebe, porque você está pagando essa dívida. Tem um caso onde foi o bisavô, não, o avô. Eu sempre preciso fazer as contagens assim, porque eu sempre me perco nas histórias dos clientes. O avô, ele ganhou muito dinheiro enganando as pessoas. Ele era um estelionatário, assim, dos melhores, assim. Se duvidar, até tinha um traço de narcisismo ali, de tanto que ele conseguia manipular e convencer as pessoas. Então, ele construiu esse império enganando as outras pessoas. Então, os filhos dele tiveram muito acesso a muita coisa, tiveram uma vida muito boa, o estudo nas melhores escolas, moravam nos melhores lugares. E aí esses filhos também tiveram filhos.
E esses filhos aqui não estavam conseguindo prosperar. Eles não estavam indo para frente, eles tentavam abrir empresa e não davam certo. E uma dessas filhas me procurou. Ela já tinha quebrado 3 vezes. E é como se ela não se encaixasse também no na CLT. E aí quando a gente começou a trabalhar, foi onde a gente encontrou essa questão. Como o avô prosperou em detrimento de outros, tirando do outro de forma ilegal, ela carregava essa dívida. Por quê? Porque o pai dela se beneficiou disso tudo. E esse benefício do pai dela proporcionou que ela também tivesse a melhor escola, a melhor educação, o melhor lugar para viver. Então, de certa forma, ela também se beneficiou. Então, qual é o único jeito que ela tinha de prosperar agora? Pegando essa dívida. Então, ela tinha que entregar, 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 até transbordar. Depois que transborda, é onde o dinheiro que ela começa a fazer é para ela, porque a gente trabalha no equilíbrio de troca. Se eu me favoreço fazendo mal a outra pessoa, eu entro em dívida. E lembra que eu falei para vocês? Todo débito financeiro esconde um débito emocional. Existia um débito emocional. Só que, enquanto você não tem consciência disso, você vai pagar essa dívida com suor, com luta, com dinheiro. Só que você não precisa pagar dessa maneira. Só que a única forma de você encontrar uma maneira mais benéfica de pagar essa dívida é tendo consciência disso. E de que forma que ela teria consciência disso sozinha? Eu lembro até hoje, assim, a reação dela no final da sessão, porque ela estava incrédula. Primeiro veio aquela revolta, né, de que ela se sentia injustiçada, ela não achava que era justo tudo isso. Mas eu comecei a fazer um trabalho com ela de começar a levantar os benefícios que ela teve. Será mesmo que não era justo, baseado em tudo que ela recebeu a partir de pessoas que perderam coisas? E aí ela começou a entender e tal. Por isso que é importante, né, tu fazer um acompanhamento após as sessões. Então, de que forma se paga essa dívida? Você pode, por exemplo, eu não sei qual é a profissão de cada uma de vocês. Se eu soubesse, eu conseguiria dar uns exemplos mais aplicáveis no dia a dia de vocês. Mas eu vou me usar como exemplo também. Eu tenho essa questão de dívida no sistema familiar, mas é uma história muito diferente, assim, ninguém na minha família conseguiu construir o império em cima dos outros, mas houve-se muita chantagem, muito muita malandragem para tirar proveito, então algumas pessoas da minha família acabaram ganhando em cima de enganar outras pessoas. E aí, para que eu pudesse prosperar, eu precisava pagar essa dívida também. Como é que eu faço isso? Trabalho social. E é o mais engraçado que era algo que eu fazia desde muito criança. Desde muito novinha, eu levava coisinha na rua para o pessoal de situação de rua, preparava um sanduíche. Muito inconsciente, inconscientemente falando, né? Hoje eu faço com todo amor ainda, mas eu tenho uma noção de que em algum momento eu precisei pagar essa dívida. Então eu pago muito essa dívida com trabalho social. Eu pago muito essa dívida com os materiais gratuitos que eu libero. Então essa aula, por exemplo, tem todo o meu amor nessa aula, eu estou dando o meu tempo nessa aula e eu não estou cobrando. A minha dívida já foi paga, já faz tempo, só que eu amo isso aqui que eu faço. Gente, se vocês me deixarem, eu faço aula todos os dias. Eu adoro estar aqui. E aí eu faço as minhas lives, eu crio e-books e coloco disponível, né, para as mulheres que vêm conversar comigo. As minhas clientes que entram para o projeto Mulher de Sucesso, elas sabem que elas recebem vários outros bônus que eu não cobro além. Então, assim, ó, é uma forma de pagar essa tal dívida, mas continuar prosperando. Então eu me coloco a serviço de outras vidas por puro amor. Então você pode pagar essa dívida com amor. Então comece a olhar para você agora, ver se essa dinâmica faz sentido para você. Você percebe que você dá, 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 dá e nunca tem retorno?
Talvez você esteja pagando uma dívida ancestral e você pode pagar essa dívida ancestral com outra coisa, com um serviço social, fazendo uma doação. Gente, assim, ó, sempre que eu falo sobre esse tipo de coisa, eu sempre quer fazer uma doação? Gente, Unicef. A Unicef faz um trabalho incrível com crianças de todo o mundo. E você todo mês recebe um encarte em casa com as famílias que você ajudou, ou toda ação, o que que virou. Assim, ó, é maravilhoso. Inclusive, todo final de ano eu recebo ali a votação para escolher quais são as crianças que vão aparecer no calendário que eu vou receber do próximo ano. É maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, você pode pagar essa dívida sem ser através do seu sofrimento. Você consegue prosperar e pagar essa dívida, mas para isso você precisa ter consciência disso daqui. Precisa haver esse equilíbrio. Teve uma cliente que ela me trouxe o contrário. Ela trouxe que ela se via numa situação onde ela queria muito ajudar as outras pessoas. Então ela fazia parceria, ela comprava um serviço de uma amiga que nem fazia sentido para ela, mas ela queria muito ajudar aquela amiga. E às vezes ela não tinha esse dinheiro. E mesmo assim ela fazia. E aí a gente começou a conversar um pouco mais sobre isso. Encontramos quem? A mãe dela. A mãe dela fazia a mesma coisa. Ela vivia emprestando dinheiro, entregando dinheiro, fazendo doação, e às vezes ela não tinha nem para ela. Ela pegava do dela para dar para outra pessoa. No primeiro foco, nossa, uma pessoa fazendo uma boa ação, uma caridade. Mas se você tira de você para entregar para outra pessoa, você não está resolvendo. Você só está trocando de papel. Você se torna a pessoa necessitada. E aí, quem é que vai te ajudar? Então, assim, quando a gente começou a trabalhar, havia-se uma dívida que precisava ser paga. A mãe estava tentando pagar dessa maneira, só que se você tira do seu e dá para o outro, a dívida ainda existe, só trocou de lugar. E aí, essa cliente estava fazendo isso também. Então, assim, ó, ter consciência. Tem certas coisas na vida que a gente só resolve tendo consciência. Então, é muito importante isso. O equilíbrio não é nem de mais e nem de menos para você. Você querer ser doadora, salvadora, também vai fazer o nozinho na sua mangueira e o fluxo não vai ir, porque você também precisa receber. Se você se coloca no papel de necessidade também para poder ajudar outra pessoa, alguém vai estar em dívida com você. Então, a dívida existe. Independente de quem é a dívida, se a dívida emocional existe, haverá um débito financeiro. Então, a questão do equilíbrio de troca é o que eu mais quero que vocês entendam, é isso, gente. Vocês precisam estar bem, a outra precisa estar bem. É equilíbrio, nem mais e nem menos. Se você está com mais em detrimento da outra pessoa, há uma dívida. Se você tira de ti para dar para outra pessoa, a dívida ainda existe, só trocou de lugar. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Falaram que o meu pai gastava dinheiro da família com coisas inapropriadas, meu avô também. Sou mentora de vídeos para terapeutas e especialistas em saúde e secretaria 3 vezes por semana. Olha só que legal. Gente, lembra do fluxo do dinheiro? Como o dinheiro entra, o tempo de permanência e como ele sai? Um sistema familiar que o fluxo do dinheiro era algo ilegal, era algo que fazia mal para outra pessoa, para outra família, esse dinheiro ele também perde força. Então, esse histórico do fluxo é muito importante. Por isso que eu comecei essa aula falando do fluxo. O fluxo é muito importante. Então, prestem atenção no fluxo da família de vocês e no fluxo da vida de vocês. Eu nunca gostei de ver minha mãe trabalhando como vendedora. Me sentia mal de ver ela ser simpática com os outros sem querer. Fugi e agora trabalho como vendedora e é o que está me tirando do buraco e do lugar que não quero mais estar. Bianca, tudo que a gente rejeita
torne nossa realidade. Por quê? Porque se a gente rejeita, é porque ela toca uma dor nossa. E aí a gente presta tanta atenção nessa dor, que a gente não consegue ver outra coisa sem ser essa dor. Então você acaba repetindo, porque você não tem uma outra informação gravada. E isso que você está trazendo tem tudo a ver comigo também. Gente, eu entrei na faculdade de direito aos 16 anos de idade, aos 21 eu estava formada. Na minha cabeça, eu estava realizando o meu sonho, porque desde muito novinha eu queria fazer direito. E foi extremamente pesado para mim. Tanto a parte da faculdade, com o professor falando que eu não deveria estar lá, que eu não tinha perfil para estar lá, quanto depois, foi muito difícil fazer dinheiro, muito difícil, muito difícil. Foi uma época que eu não sabia se eu ter dinheiro para pagar aluguel, dar comida para o meu filho. Depois, criando consciência, trabalhando com tudo que eu tô trabalhando, eu descobri que minha mãe queria fazer direito e ela não pôde fazer, porque primeiro ela engravidou de mim, e aí não tinha muito dinheiro, aí ela não poderia pagar a faculdade dela, tinha que me criar, então ela fez uma outra faculdade para ter uma formação e trabalhou, bom, até hoje trabalhando com algo que ela não gosta. Então, eu me senti culpada, essa dívida dela. E aí eu falei para ela, então, inconscientemente falando, né? Então tá, mãe, já que você não pôde realizar isso para você, eu realizo para você. Aí eu decidi realizar esse sonho para ela. E como não era meu, era dela, foi muito pesado para mim. E aí, quando eu decidi fazer faculdade de direito, a minha mãe sentiu que eu estava afrontando ela. Então, eu criei uma rivalidade ainda maior. E hoje aqui eu estou dando aula, eu amo dar aula. Eu sou mentora, sim, eu sou consteladora, sim, mas quando eu invento de dar uma aula, eu dou uma aula e eu amo dar aula. Qual foi a formação da minha mãe? Professora. Ela dá aula até hoje. Então, assim, ó, em honra a você, mãe, eu também dou aula. Então, Bianca, é muito real isso, muito real. Quando a gente olha com amor para nossa história, tudo fica mais leve. E a nossa história inclui a história dos nossos pais. Eu aqui estou falando para vocês de vocês olharem para esse fluxo sistêmico do dinheiro, mas não é para vocês olharem com reprovação, com raiva, igual a minha cliente, né? Que se sentiu injustiçada porque ela estava pagando uma dívida que não era dela. Não é sobre isso. É só para vocês criarem consciência. Não começou com vocês, não começou com os pais de vocês, não começou com os seus avós, com seus bisavós, enfim, mas pode terminar em vocês. Porque vocês hoje estão aqui comigo e é uma oportunidade que seus pais, a sua mãe, suas avós não tiveram. Então, olhar com amor para a história de vocês também inclui olhar com amor para a história da família de vocês. E, gente, teve uma semana que eu fiz uma semana Tem Orgulho da Sua História, você é incrível por conta dela. A história de vocês tem muita força. Todo mundo pode ser vendedora, todo mundo pode ser mentora, todo mundo pode ser uma advogada, todo mundo pode ser uma professora, todo mundo pode ocupar o cargo que você ocupa, mas só você pode ser você. Só você tem a sua história, só você tem o seu jeitinho de fazer. Então, a sua história é o que vai te levar além, é o que vai te firmar, é o que vai te diferenciar. Não vai ser só a vendedora, é a Bianca. Não vai ser só a mentora, é a Júlia, entende? Então, assim, ó, olhem com amor para a história de vocês. A força de vocês também está aqui. Quando a gente trabalha essa parte sistêmica, parece que a gente só encontra coisas ruins, né? Mas é longe disso, gente. Vocês se conectam com a força de vocês. E a força de vocês está na história de vocês. Faz sentido. Também sempre fui boazinha e não sabia dizer não. Que bom, que bom. Gente, saber colocar limite e falar não salva vidas e enche o bolso de dinheiro. Então, se você tem dificuldade de colocar limite e falar não, é este momento. Maravilhosa sua colocação. Obrigada, Bianca. Fiz diferente, comecei na internet. Ótimo, legal. Gente, sobre o dinheiro é sistêmico,
Era tudo que eu queria trazer. Fluxo, padrão, equilíbrio, pertencimento. Então, tudo que eu falei aqui para vocês é para movimentar a mente de vocês. Todo esse histórico que eu fiz vocês puxar é para trazer para a consciência, porque é só trazendo para o consciente que a gente consegue trabalhar. E agora eu quero fazer a dinâmica, que a dinâmica ela vai ser um pouco mais certeira. Tá todo mundo preparado, papel e caneta? Que agora eu não estou vendo mais ninguém. Então eu não sei mais como é que vocês estão aí. Podemos começar? Gente, dá um joinha no chat para eu saber se a gente pode começar a nossa dinâmica ou não. Sim? Ótimo. Então, assim, ó, qual é a dinâmica? É assim, ó, bate bola, jogo rápido. Eu preparei o inconsciente, o consciente de vocês para trazer à tona tudo que precisa ser trazido. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder no papel a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. A primeira coisa. Pode ser que neste momento não faça sentido, mas vai fazer. Quando as engrenagens começarem a rodar, porque assim, ó, nos próximos dias, se vocês estiverem conscientes na vida de vocês, vocês vão ver a chavinha girando de tempinho em tempinho. Vai acontecer alguma coisa, vocês vão falar: é isso aqui que a Adriele falou aquele dia". Então, assim, ó, primeira coisa que vem na cabeça de vocês, anotem. Vai fazer sentido quando fizer sentido. Combinado? Então, vamos para a primeira pergunta. Como é o fluxo do dinheiro na minha vida? Como eu não estou vendo vocês, gente, eu vou dar um tempinho e logo eu faço a segunda pergunta. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam. Segunda pergunta: qual o significado do dinheiro para mim? Terceira pergunta: qual é a minha prioridade? Quarta pergunta: para a minha mãe, dinheiro é? Quinta pergunta: para meu pai, dinheiro é? Sexta pergunta: o dinheiro fez o quê na minha família? Sétima pergunta: o que o dinheiro fez comigo? Oitava pergunta: dinheiro serve para? Agora, a nona pergunta, a gente vai trabalhar de forma inconsciente. Então, eu vou pedir para vocês largarem a caneta agora, fecharem os olhos de vocês. Respirem fundo, segurem a respiração por 3 segundos e solta. Respira fundo mais uma vez. Segura a respiração por 3 segundos e solta. Respira fundo pela última vez. Segura por 3 segundos e solta.
Agora, se o dinheiro fosse uma pessoa, seria um homem ou uma mulher? Traga à sua frente agora o dinheiro nessa pessoa. Então, o dinheiro nessa pessoa, começa a reparar como é que ele está se apresentando para você. O dinheiro está perto de você, o dinheiro está longe. Você consegue ver o dinheiro? O que que você sente vendo o dinheiro agora? Dá alguma dor no seu corpo? Vem algum pensamento? Dá vontade de se aproximar ainda mais? Dá vontade de fugir? Você tem medo? Vai sentindo como é olhar para o dinheiro agora. O que que o dinheiro está tentando te dizer? Você consegue ouvir? Agora em voz alta, olhando para o dinheiro em forma de pessoa na sua frente, você diz o seguinte: dinheiro, eu sinto muito pela forma que eu e a minha família tratamos você. Eu lamento por acreditar que você era a culpa dos meus problemas. Dinheiro, hoje eu me rendo e me abro para recebê-lo, respeitando o seu fluxo na vida. Eu libero você para que você leve o meu amor às pessoas e que retorne a mim multiplicado. Dinheiro, eu sinto muito por ter aprisionado você. Você é livre e dessa forma eu me torno livre também. Agora eu olho para você com respeito. Vejo a sua grandeza e o convido a fazer uma parceria comigo, onde eu entrego um pedaço meu ao mundo e recebo um pedaço seu na minha vida. Pode abrir os olhos. A pessoa que você imaginou sendo o dinheiro, ela simboliza muito para você. É onde está o seu apego emocional que pode estar te impedindo de fazer dinheiro. Um homem, uma mulher? Será que sua dependência emocional está no seu pai, na sua mãe, num avô, numa avó? A dependência emocional é aquilo que limita a nossa liberdade no sentir, pensar e agir. Então, se você está limitado numa dependência emocional, você está limitando o seu pensar em como fazer mais dinheiro, em sentir livre por fazer mais dinheiro, em ir atrás para fazer o que precisa ser feito para fazer mais dinheiro. Se você viu o dinheiro perto de você, você está mais próxima de aceitá-lo em sua vida. Se ele está muito longe, você ainda está caminhando até ele. Quais são as barreiras que estão te impedindo de chegar até o dinheiro? Se você sentiu medo, qual é o significado do dinheiro para você estar com medo agora? Será que dinheiro na sua família criou briga?
criou injustiça, criou morte. Se você quis se aproximar mais do dinheiro, talvez você esteja preparada, você percebe ele como amigável, ou será que você está desesperada, achando que é ele quem vai salvar a sua vida? Se você quis sair correndo do dinheiro, como é que o dinheiro vai entrar na sua vida? Então, tudo que você imaginou agora é muito significativo. E aqui está a explicação de por que o fluxo do dinheiro na sua vida está interrompido ou que não está fluindo como você gostaria de ser, gostaria que fosse. Então, a gente termina a aula com essas informações emocionais, mas que se vocês forem trabalhando nos próximos dias, vai trazer um despertar muito grande. Então, não ignorem tudo que vocês imaginaram. Se vocês não conseguiram imaginar nada, também significa alguma coisa. Semana passada eu fiz uma constelação onde a minha cliente não conseguia imaginar o pai dela. Toda vez que ela tentava imaginar o pai dela, ela imaginava um leão. E por fim a gente descobriu que simbolizava proteção. Por isso que ela não conseguia imaginar o pai. Então, assim, ó, não ignorem nada. Tudo faz sentido para o seu lado emocional. O seu lado emocional conversa com você através de símbolos. Então, tudo que você imaginou agora faz sentido para você de alguma maneira. Gente, alguma dúvida a respeito da aula de hoje? Alguém quer compartilhar? Exatamente. Eu ia perguntar agora se alguém queria compartilhar como é que foi a experiência de vocês. Então podem colocar aqui, Bianca, e quem mais quiser pode ligar o microfone, se quiserem conversar comigo também, podem ligar aqui. Enquanto a Bianca coloca no chat, se alguém quiser falar, como é que foi a experiência de vocês? Imaginei um velho, não conheço. Muito bom. Você pode não conhecer, mas esse velho, ele tem algum significado para você, Júlia. Pode ser alguém do seu sistema familiar que você não conhece fisicamente, mas ele participou do seu sistema familiar, ou esse velho, ele tem algum significado para você. A gente teria que entender um pouco mais desse contexto, sabe? Como você se sentiu, como é que esse velho estava se apresentando para você, o que que velho representa para você. Aula maravilhosa. Obrigada, Jana. Vi o dinheiro como um homem de palito, engravatado. Estava perto, mas não vi o rosto, mas tinha vontade de conhecer. Olha que interessante, eu vi um homem de palito. É uma criação muito infantil, né, dos desenhos infantis. Então, de que forma você está se apresentando para o dinheiro hoje em dia? Será que você consegue se colocar no dinheiro como uma adulta ou você ainda se sente muito incapaz, muito pequena diante dele? Muito Não, legal. o- eu vi ele de paletó, sabe? Todo arrumado, como se fosse de casamento, sabe? Todo arrumado. Provavelmente o corretor sacaneou você porque tá palito aqui. Perdão. Então vamos fazer uma outra análise. Deixa eu ler de novo. O dinheiro como um homem de paletó engravatado estava perto. Ah, olha que misterioso! Um homem de paletó engravatado estava perto, não via o rosto, mas tinha vontade de conhecer. Como é que é ter muito dinheiro para você? Será que é algo que você desconhece ainda e você tem essa curiosidade de saber como é ter mais dinheiro? O dinheiro ainda é muito misterioso para você, você não sabe ainda como é que se relaciona com ele. Faz sentido? Faz. Faz sentido, assim, de saber como que é ter mais dinheiro, né? Porque eu sempre tive dinheiro contado, assim, né? Uhum. Legal. Então, assim, ó, o teu cérebro, ele ainda não está condicionado a imaginar como é ter mais dinheiro, mas você já está desperta a querer conhecer.
Então, assim, ó, quando vem as oportunidades de fazer mais dinheiro, automaticamente o teu cérebro ele pode sabotar, porque você ainda não sabe como é ter mais dinheiro. O que que eu posso sugerir para você agora? Começar a trabalhar a sua mente a imaginar ter mais dinheiro, sabe? Começa, coloca no chat GPT. Chat GPT cria ali uma rotina de uma mulher com muito dinheiro. Aí você imagina coisas que você faria, como seria o seu dia com muito dinheiro. E pede para ele criar uma história narrada em primeira pessoa. Você Nossa, começa a ler essa história como se fosse você vivenciando aquilo. O teu cérebro vai começar a gravar isso. Gente, o nosso cérebro, ele é uma máquina interessantíssima, mas muito fácil de burlar. Ele não sabe diferenciar o que é real e o que não é. Então, nesse exercício que eu estou passando para Jana, se ela começar a contar essa história que ela vivenciou isso, o cérebro dela vai acreditar que ela vivenciou isso. Como a mente dela ainda não sabe como é ter mais dinheiro, ela precisa o quê? Ensinar esse cérebro a ter mais dinheiro, caso contrário, ela nunca vai alcançar ter mais dinheiro. Então ensina o teu cérebro, porque você já está disposta a fazer isso, você já está curiosa para saber como é ter. Então cria essa historinha narrada como se fosse você com coisas que fazem sentido para você, coisas que você gostaria de fazer quando tivesse muito dinheiro, e vai contando essa história para o teu cérebro como se você tivesse vivenciado isso. Ensina ele como é ter mais dinheiro. E aí o teu consciente vai começar a armazenar como é ter mais dinheiro. Aí daqui uns 3 meses, fazendo esse exercício de novo, você vai ver que você vai ver o homem de um jeito, o dinheiro de um jeito diferente. Não vai ser mais um homem misterioso. tá bom. Abracei ele, Não, senti vontade. Pode falar. não falei gratidão, obrigada. Ai, imagina. E se atente muito à questão do homem, tá? Dá uma olhadinha na questão do seu pai, na sua vida, como isso reverbera em você. Vai fazer muita diferença também. Abracei ele, senti vontade de estar perto, me senti bem, me senti leve. Olha como é importante. Talvez o velho para você, ele signifique uma questão de de segurança, uma questão de sabe quando a gente está perto daquela pessoa que ela tem tanta sabedoria que a gente sabe, a gente se sente confortável e seguro perto dele? Então você ir trazendo esse olhar desse velho, se sentindo bem, à vontade de estar perto dele, significa que você está à vontade, você está segura, que você quer estar ali. Então assim, ótimo. Ótimo. Se tem alguma coisa bloqueando o teu fluxo, não é isso. Talvez alguma história ancestral, alguma questão de significado, mas isso aqui não é o seu inconsciente te bloqueando. Ótimo. A Ana, eu imaginei eu mesma. Olha que interessante, né, Ana? Eu e a Ana, a gente já se conhece um pouquinho. A gente já conversou bastante. E quando a gente sente que é nós por nós mesmas na vida, a gente não consegue perceber que tem pessoas ao nosso redor, né? A gente acha que a gente vai ter que lidar com tudo sozinha. Então, o dinheiro é ela mesma. Como então tirar do dinheiro a personalidade de Ana para que ele possa existir na vida? Porque você e o dinheiro não pode ser a mesma coisa. O dinheiro é algo que vem até você, é algo que te alimenta e é algo que vai embora para depois voltar multiplicado. Ele não pode ser você numa coisa só, porque daí ele não tem esse fluxo. Só que quando a gente vem, eu super entendo, na verdade, porque por muito tempo eu também achei que era eu por mim mesma no mundo, sabe? Só que quando a gente cresce e a gente precisa se tornar adulta muito cedo para cuidar de nós mesmos, para cuidar dos adultos, a gente acredita que a gente está sozinho. E isso interfere muito na vida financeira, porque é muito pesado lidar com tudo. Lembra quando eu falei para vocês que quem carrega o mundo nas costas não prospera? Porque tudo fica muito pesado? É mais ou menos isso. Então, assim, ó, muito interessante essa visão de você mesma.
Começar a liberar o peso do mundo que você carrega nas costas, vai te ajudar muito, 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 muito. O dinheiro, ele precisa existir. Então, o dinheiro não é liberdade, o dinheiro não é segurança, o dinheiro não é, sei lá, o que mais? A gente, ele precisa existir na nossa vida. Ele precisa ser ele mesmo. Bianca, é tipo um gênio masculino flutuando bem perto, mas não conseguia agarrar ele. Mas as roupas brilhavam, um sentimento bom, era um personagem, estava bem perto. Olha que interessante, né? Ele estava flutuando bem perto, mas você não conseguia agarrar ele. Será que o teu sentimento é de que tu vê o dinheiro ali, tu sabe que ele tá ali, mas ele não consegue chegar até você não consegue pegar ele para você? Então, talvez o significado do dinheiro para você seja esse, inalcançável. Por mais que você enxergue ele na sua frente, por mais que você perceba ele aqui, você se sinta bem com ele ainda está inalcançável. Por que se ele está aqui tão perto? Você já se perguntou isso algumas vezes? Gente, por que eu não consigo fazer esse dinheiro se ele está aqui? É, faz muito sentido. Ótimo. Então, assim, ó, para desbloquear o fluxo e entender, sabe, por quê? Por que o dinheiro é inalcançável para você? Aí lembra de tudo que a gente conversou aqui, né? Fluxo do dinheiro seu e da sua família, significado do dinheiro seu e o significado do dinheiro para sua família e a questão do equilíbrio, né? Será que você pode ter esse dinheiro? Talvez um sábio, algo assim, ancião, bem trajado, barba branca, no meio da tua fala, vi ele na prisão e liberei. Olha só que interessante, gente. O dinheiro estava aprisionado. A gente comentou de um exemplo de uma cliente que o dinheiro tinha esse significado, né, de prisão por conta da escravatura. Olha que interessante. E a Júlia, ela já está tendo uma consciência bem grande nesse quesito, né? Ela já conseguiu liberar ele da prisão. Muito bom. Porque se o No dinheiro, ele começo, no começo ele estava pode falar. solto. Depois, no meio da fala, eu imaginei ele preso e eu abrindo a prisão, entende? Abrindo com a Aham. chave. Legal, interessante isso. Interessante, porque pode mostrar até a questão do fluxo, né? Às vezes o dinheiro vem muito, às vezes ele vem pouco, aí vem muito de novo porque você se doa muito mais, aí de repente ele vem pouco. Então, assim, ó, é muito interessante o teu inconsciente trabalhando essa questão do dinheiro, tá? Muito legal. Gente, alguma dúvida a respeito da aula? Então, assim, ó, eu vou liberar a gravação para vocês, só que não hoje, né? Que até subir, até liberar para vocês. Ai, acho que amanhã também não vou liberar, porque amanhã eu passo o dia inteiro em evento. Gente, eu acho que segunda-feira eu vou liberar essa aula para vocês. Mas assim, ó, é uma aula que vocês podem assistir de tempos em tempos, porque são níveis de consciência. Cada nível de consciência que a gente abre, a gente esbarra em alguma coisinha. Então, assim, ó, para os próximos dias, essas perguntas que eu fiz para vocês, comecem a refazer elas de vez em quando. Do nada, assim, tá ali lavando uma louça, e se pergunta, qual é a minha prioridade? Sabe, comece a trazer essa consciência para vocês, porque na hora que vocês forem tomar uma decisão, tendo isso na consciência de vocês estão um passo a mais de conseguir quebrar esse padrão. Porque como está no inconsciente, toda vez que vocês precisam tomar uma decisão, vocês barram sempre na mesma atitude. Então, vão usando essas perguntas. Se quiserem refazer esse contato com o dinheiro novamente, façam, é muito bom, tá? Inclusive, eu faço esse contato com o dinheiro até hoje. Até hoje eu faço, gente. Inclusive, hoje, antes de entrar nessa aula, eu estava conversando com o dinheiro e falava: dinheiro, traz para essa aula aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra sobre você. Então, assim, conversa com o dinheiro como se fosse uma pessoa. Deixe ele fazer parte da vida de vocês.
Começa a trazer um pouco mais de amor. Às vezes a gente olha com raiva, com desespero, com ingratidão, e isso tudo afasta o dinheiro da gente. Então, trabalhar o nosso inconsciente para lidar com o dinheiro de maneira mais leve vai fazer toda a diferença. E daqui 15 dias a gente tem a nossa próxima aula. Eu não pensei num tema ainda. Qualquer coisa, se eu ficar em dúvida, eu jogo lá no grupo para vocês me ajudarem a escolher o tema da próxima aula, tá bom? E assim, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Para mim é assim, ó, maravilhoso ter vocês aqui. Eu adoro dar aula, adoro ficar conversando com vocês. Eu aprendo, vocês aprendem. Lembra, equilíbrio de troca? Eu dou, mas eu também recebo com vocês aqui. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Descansem bem, tá? Um bom final de semana para vocês. E a gente vai se ver daqui 15 dias na próxima aula. Beijo, gente!